Volta para cá para a gente chamar aí quem é o próximo aí. Bom, pessoal, então vamos lá para o nosso próximo palestrante, tá? Ele é um cara que, apesar de não beber cerveja, tem um apelido de Zeca Pagodinho, tá? Então vocês vão dizer se ele parece com o Zeca ou não. Ele é gerente de projeto, tá? Manja muito também de metodologias ágeis, manja de design thinking, enfim, ele é um cara que tem um vasto conhecimento aí em várias abordagens e métodos. Então, com vocês para falar sobre mindset ágil, que é algo necessário atualmente também, né? Nosso amigo Carlos Alberto, mas Carlos Alberto não tem graça. Zeca. Vem, Zeca! E aí, galera? Aê. Porra, cara, muito Boa feliz, saída. muito feliz. Deixa eu dar um share aqui, que vocês não vieram aqui para ver histórias, né? Somente vocês vieram aqui para ver conteúdo. Todo mundo gosta de conteúdo, né? Não? Então vamos aqui trazer algum conteúdo bacana, que é essa nossa reunião aí que a gente está fazendo, né? Como já foi falado aí, a nossa 10ª edição, é uma honra para mim estar participando desses feras todos aí ao meu lado, um do lado esquerdo, um do direito, os dois lá apresentando. E vou fazer a apresentação básica, gente, que é a apresentação que eu faço sempre. Meu nome é Carlos Alberto, é o nome que minha mãe deu, mas começaram a me chamar de Zeca, que dizem que eu pareço Zeca Pagodinho, ficou e eu assumi, cara. Então, hoje é Zeca, não tem motivo para ser diferente. Cara, eu me formei na Marinha Mercante, no CIAGA, em 1986. Depois entrei para a de TI. A TI não existia no tempo que eu comecei a estudar TI. Eu fiz TI em 2º grau, lá em 78. Era processamento de dados, não tinha faculdade de TI, você tinha que fazer matemática. Aí, depois que eu saí da Marinha, viajei só 3 anos, fui lá fazer análise de sistemas, que era a minha paixão, e já estou aí há 30 anos trabalhando com TI. Depois fiz o MBA de Administração e Sistema de Informação, e aí caí no mundo, né, cara? Certificação, PMP, Product Owner, Scrum Master, tá? Hoje mais de 25 anos na área de TI, trabalhando como gerente de projetos, hoje um pouco mais focado nesse mundo da agilidade, e me especializei em Design Thinking, onde o Alan foi um dos meus professores lá na Ecos. Tive a honra de ser chamado para dar aula na FGV, em gestão de inovação, muito bacana isso, e hoje faço várias coisas. Hoje eu trabalho na Softec, como gestor de serviços lá, orgulho de ser Softec, uma empresa assim muito boa. E, cara, em paralelo vou fazendo aí palestra, facilitação em treinamentos e tudo isso aí que o mundo vem pedindo pra gente, né? Eu vou começar pelo que o Alan falou aí, porque as coisas vão se interligando, né, cara? A gente está no mundo falando muito de criatividade. E eu comecei a pensar algumas coisas, cara, o que é essa criatividade que a gente tanto fala? E comecei a ter alguns insights. Falei, cara, eu vou arrumar isso, porque como analista de sistema, a gente precisa ter as ideias arrumadas, né, cara? Embora a criatividade seja uma bagunça, a imaginação seja uma bagunça, mas eu tenho necessidade de arrumar as coisas. Então eu comecei a pensar, cara, a imaginação é o oxigênio da criatividade. É humano, primeira coisa. Então tudo começa na imaginação. Você imagina alguma coisa e a criatividade, ela nasce disso. Ela é oxigenada por essa imaginação. E aí me veio um outro insight. E a criatividade é a ferramenta da inovação. Aí eu fechei na minha cabeça essa ideia, e é com isso que eu consigo circular nesse mundo que a gente está vivendo. Imaginação, criatividade e inovação. Mas senti necessidade também de ter o meu conceito. Veja, gente, eu não estou querendo aqui, eu não sou catedrático, não estou querendo aqui inventar conceitos. Eu estou trazendo aqui, pensando alto com vocês, como é que eu vejo esse mundo, né? Mas senti necessidade de me entender no sentido do que é inovação, para que eu pudesse me direcionar quando eu estivesse pensando em inovação. Então, criei para mim um conceito, né? Inovação é a criatividade em ação, capaz de gerar um produto ou serviço. Eu poderia ter colocado aqui também processo, porque um processo pode ser uma coisa inovadora, com o valor percebido para quem é feito, sendo monetizado para quem a produz. Fundamental de tudo que a gente vai falar do mindset ágil, valor percebido para quem é feito. Isso é uma das grandes mudanças de paradigma que a gente está vivendo no mundo de hoje. Cara, tem que ter valor percebido para quem é feito. Se não tem valor percebido para quem é feito, não é inovação. Pode até ser uma invenção. Você pode inventar aí um abridor de latas para abrir 1000 latas. Tem valor percebido para alguém? Não tem. Mas é uma invenção, mas não é uma inovação. Tem que ter valor percebido, cara.
A gente não compra, a gente hoje não interage com aquilo que não tem valor para a gente. Vocês estão aqui porque, de alguma maneira, vocês viram algum valor nessas temáticas, ou em quem vai apresentar a temática. Então tem que ter valor percebido para que efeito. O mundo está girando muito em torno disso. As startups estão atrás disso. O que gera valor para o outro? E esse valor tem que ser concretizado quando o outro percebe aquilo. Então, é esse momento que a gente está vivendo, né, que é um momento muito interessante. E eu vejo nisso, ainda contextualizando, essa questão da evolução do crescimento da população mundial. Olha só como é que nós estávamos lá em 1800. 1 bilhão de pessoas no nosso planeta. Levou 125 anos para a gente fazer 1 bilhão de pessoas no planeta. Cara, a partir daí, olha como isso vai. 34 anos, em 1961, mais 1 bilhão. E daí em diante, cara, de 13 em 13 anos, a gente está fazendo 1 bilhão. O que significa? Significa que é a complexidade exponencial que a gente vem vivendo, porque quanto mais gente no mundo, mais complexo tudo. Higiene, educação, saúde, tanto para órgão governamental, independente do sistema que a gente viva, como para a empresa privada. Porque tem que dar conta de 7 bilhões de pessoas, a gente está caminhando para 8 bilhões. Então é muito complexo esse mundo. E num mundo de alta complexidade, e é uma curva, essa é uma certeza que a gente tem. Isto não vai descer. Por mais que a gente tenha agora o coronavírus, vai continuar subindo. A população cresce e você tem que estar preparado para atender a demanda dessa quantidade de pessoas, ritmo que seja cada vez melhor para todos nós, num ambiente que seja saudável, num ambiente que seja sustentável. Os nossos recursos não são infindáveis. E como é que a gente vai viver nesse mundo? A gente não vai conseguir progredir nesse mundo, não vou dizer não vai conseguir, a gente vai encontrar dificuldade no progresso se a gente continuar vivendo com os paradigmas que nos trouxeram, por exemplo, da Revolução Industrial, que era um outro momento, que era uma outra população, que era uma outra complexidade. Então, a complexidade hoje, ela aumenta e você precisa de instrumentos e de mudanças de mindset para lidar com esta complexidade, para diminuir essa diferença que existe nas pirâmides entre a riqueza e a pobreza. O desafio, ele é grande. E o que mudou nesse mundo? Eu vou trazer um recorte, muita coisa mudou. E a gente pode ver isso sobre diversos aspectos. Deixa eu até ver aqui que horas tem, para saber até que horas eu vou. Então, o que acontece? Eu vou fazer um recorte, é uma visão dentro da nossa temática de hoje e podem haver outros recortes sobre isso. Mas eu tenho hoje trabalhado muita ideia que a gente quer acertar lá no centro. E o que mudou nesse mundo? A gente veio do mundo da Revolução Industrial, que nós aprendemos a ser eficientes. O que é ser eficiente? É fazer a coisa do jeito certo. E aprendemos a fazer isto. Fomos desenvolvendo ao longo do tempo todos esses processos das certificações, dos processos de qualidade, aprendemos muito com o japonês. Então a gente veio numa crescente de entender como tudo funciona, fazer as coisas do jeito certo, muito ligado a processo. E nada do que eu vou falar daqui para frente invalida isso. O que eu quero dizer é, não dá para viver somente focados hoje na eficiência, que é o paradigma da Revolução Industrial. Fazer a coisa do jeito certo, com muita qualidade. Quanto menos eu errar, menor o meu preço. Então eu consigo, a competitividade ela vem de fazer a coisa do jeito certo. E a gente já sabe o que tem que fazer do jeito certo, porque eu sei como fazer a calça jeans, eu sei como fazer um sabonete, eu sei como fazer os produtos. Só que a gente está transitando, e aí uma outra conversa, uma outra palestra, para o mundo do serviço, em que muitos dos produtos estão sendo substituídos por serviços. Eu vou deixar de ter para usar. Eu vou deixar de ter um sofá para alugar um sofá, provavelmente. Então não vai ser mais o ter, vai ser o serviço. Eu vou trocar pelo serviço. É uma mudança de paradigma muito grande. Eu estou saindo do mundo do comando e controle para um mundo que eu estou aprendendo a lidar com ele. Porque ele é exponencial, é para atender muita gente. Porque continuaremos crescendo na população como a gente acabou de ver. Então, o que está mudando? Além da eficiência, eu tenho que trabalhar muito com a eficácia, que é fazer a coisa certa. Não adianta ser eficiente se eu não for eficaz. Não adianta eu usar a melhor tecnologia do mundo para furar petróleo aqui, se o petróleo está ali.
Então, eficiência sem eficácia não funciona. E o mundo hoje, a busca, nós já sabemos ser eficientes, sabemos usar as ferramentas. O que é fazer a coisa certa? Como é essa coisa certa? É entender a dor do nosso semelhante. Porque o que o Uber está fazendo, o que a Airbnb está fazendo e todas as fintechs estão fazendo é descobrir aonde está a dor. A dor está ali, localizei a dor. Então eu vou fazer alguma coisa para sanar aquela dor. Então é uma visão diferente. Eu não vou empurrar para cima. Eu vou identificar uma dor e vou atuar em cima dessa dor, que de 8 bilhões de pessoas são dores, não vou dizer infinitas, mas são muitas dores que existem nesse mundo. Então o foco agora eu tenho que fazer a coisa certa, com eficiência, mas eu tenho que ser muito eficaz. Então é a grande mudança que eu vejo, é a busca por fazer a coisa certa. Levando para dentro da TI, antes de mostrar isso aqui, porque isso aqui assusta um pouco, né? Antes de mostrar esse gráfico, pelo menos me assustou a primeira vez que eu vi. Eu vou agora entrar um pouquinho para dentro da TI, que é aonde eu milito, é onde eu entendo, enfim, tenho um pouco de experiência. A gente trabalhava em projeto, eu trabalhei e foi sempre muito árduo para mim, porque a gente importou o projeto, a TI não existia. A TI ela é nova, perto se você for pensar da área de direito, das leis, se você for pensar perto da engenharia, a TI é um bebezinho, que ela está engatinhando. O primeiro projeto que eu toquei lá na PUC em 1990, a gente precisava fazer uma documentação de 300 folhas. Você documentava tudo, botava os protótipos do sistema documentado, aí você começava a desenvolver 3, 4 meses depois. Isso mudou. Eu não estou falando de 200 anos atrás, eu estou falando de 20, 30 anos atrás. Então, mudou muito a TI. Por quê? Porque a gente trouxe todo o paradigma da engenharia. A gente não tinha como funciona, como desenvolve software. Pegamos a engenharia. Como é que eu controlo isso? Pegamos os controles da engenharia. Só que software não é fazer ponte, software não é fazer prédio. Então, a gente está fazendo software como faz prédio e ponte. Quando você vai fazer um prédio, você já tem o escopo definido, bem definido. Você sabe o terreno onde você vai estar, você já definiu a quantidade de andares, você define a coluna onde vai ficar o banheiro. Então, o teu escopo está definido. E em cima dele, você vai trabalhar com tempo, custo, qualidade. Mas em software, não funciona dessa maneira. É diferente. É um outro produto, é uma outra coisa. De um lado, eu tenho claramente o escopo definido. Do outro, do software, eu não tenho. E eu sempre fui buscar isso. E a gente passou muitos anos entendendo. Se eu tiver o escopo, eu consigo fazer. Então, fazer a coisa certa no mundo do software era entregar o escopo que foi definido. Só que ninguém tem, o nosso cliente, no nosso caso tem o usuário, ele não tem todo o escopo definido na cabeça dele. Ele vai descobrindo isso ao longo do tempo. Só que a gente fazia como software? Definia todo o escopo, desenvolvia tudo e entregava para o cliente. Das duas, uma. Ou tinha muita change request, que é mudanças naquilo, porque não é aquilo que ele quer, porque ele viu que não era exatamente aquilo, ou a gente entregava e ele não usava. Às vezes eu podia ser até muito eficiente, entregar no tempo, custo e qualidade. Não sei se aqui já aconteceu com muita gente de projeto. E depois o cara não usar do outro lado. Então isso é frustrante. E aí, a partir de 2001, teve aí, acho que 98, e a partir de 2001 formalmente, começou a surgir essa questão do movimento ágil. Teve lá o Manifesto Ágil, né, que vem ajudar a gente a entender esse novo mundo, principalmente dentro da TI, especificamente em desenvolvimento de software. Veio sair desse mundo da engenharia para o mundo da complexidade do desenvolvimento de software, que é muito diferente de fazer ponte e fazer prédio. E eu comecei a entender, o que me ajudou a entender isso, essas mudanças, eu estou vendo aqui, o objetivo aqui não é a gente saber o que é design thinking, que a gente está vendo aqui, o que é design thinking, o que é lean startup e o que é agile. O meu objetivo aqui não é a gente entender nada dessa nomenclatura, até porque depois a gente pode fazer um webinar design thinking, a gente pode falar sobre isso. O objetivo entre tantas coisas que o Gartner está mostrando aqui para a gente, uma das coisas que me chama muita atenção é que nós trabalhamos muito aqui, no Agile. O que é o Agile? É você fazer aqui no Product Backlog todos os requisitos que você vai desenvolver, você faz uma sprint de 1 semana, 2 semanas ou 1 mês, coloca alguma coisa ali dentro no forno, e esse forno, no final de
de uma semana, 15 dias ou 30 dias, sai um bolo pronto que você já pode entregar para o teu cliente e tem valor para ele percebe valor. Porque esse Product Backlog vem do cliente, vem de uma função que é o PO. Então, o PO está fazendo a transição do cliente para a área de TI. É a função dele traduzir a dor do cliente aqui no Product Backlog. O que é muito legal nesse gráfico aqui, aí você executa, você tem um incremento, você faz uma revisão com o teu time e começa tudo de novo. Aqui está, e aqui a gente está falando de Scrum, né, que é uma das formas da gente trabalhar Agile. Solução do cliente. De tudo isso que eu vou falar aqui está a solução do cliente. O que a gente descobriu? É preciso investir tempo para descobrir o problema do cliente, o problema real do cliente. Aí a pergunta é, como é que eu faço isso? Esqueça o nome. Uma das maneiras que a gente tem de, antes de vir para cá para executar, o cliente chegar aqui, o PO chegar aqui, eu preciso disso, é você investigar, é você entender, é sair do campo. Essa é a mudança de mindset, que a área de TI, qualquer que seja ela não é um tirador de pedido, ela não é um executor de pedido, ela não é alguém que lê alguma coisa e executa. O Mindset Ágil vem começar a mostrar para a gente que a gente precisa romper esta barreira aqui e integrar TI com cliente, para que a TI possa fazer um papel de ajudar o cliente a descobrir o problema dele. Ou seja, como ser eficaz, fazer a coisa certa. Para fazer a coisa certa, eu tenho que descobrir o problema certo, porque senão eu posso ter a solução certa para o problema errado. Então é uma mudança de mindset muito grande, porque não é assim que a gente trabalha. A área técnica trabalha assim, me diz o que eu tenho que fazer, eu executo. O que é TI? Input, processamento e saída. Me dá o que você quer do teu input, que eu processo e saio com alguma coisa. E o mundo está muito mais complexo do que isso. Então, o nosso trabalho é, vamos sentar junto. E isso aqui, gente, tem uma grande complexidade e o envolvimento de muita gente. Você pode, por exemplo, envolver aqui hoje, e eu aprendi isso estudando Design Thinking, a antropologia. A antropologia está saindo de dentro da universidade para vir com a sua expertise no entendimento do humano, no entendimento da dor humana, no entendimento de como fazer uma pesquisa qualitativa também, descobrir o real problema. Então você pode ter numa equipe Design Thinking um psicólogo, um antropólogo, já existem empresas trabalhando com o conceito da antropologia para se descobrir o problema do cliente. Então a riqueza disso tudo é muito grande. É esta mudança de mindset que a gente está vivendo para atender a complexidade que a gente tem do mundo e ser muito eficaz. Deixa eu olhar aqui a hora, porque se deixar eu vou falar até 10 horas da noite e ninguém aguenta, né? Então, qual é o primeiro pensamento do Manifesto Ágil? Olha que interessante, tem 4 pensamentos lá. Alguém consegue colocar aí? Alguém não é prova, né? Ninguém vai tirar a nota aqui, mas alguém tem de cabeça? Porque quando a gente fala de Manifesto Ágil, quando a gente fala de framework, e um dos frameworks que a gente usa muito é o Scrum, a gente fala muito de sprint, a gente fala muito de daily, a gente fala muito das reuniões, a gente fala muito de execução. A minha percepção é que a gente ainda não conseguiu entender que por trás de todo o ferramental, por trás de toda a prática, tem um conceito, tem uma maneira de pensar. E isto é que é o principal. Embora em toda a palestra a gente fala, tem que mudar mindset, tem que mudar comportamento. Então a gente vai falando isso repetidamente. Mas o que nós estamos fazendo na nossa empresa para que isto aconteça? A agilidade ela tem um pensamento por trás, ela tem um embasamento. O Design Thinking tem um pensamento por trás. Eu vejo as pessoas falarem de Design Thinking de duplo diamante, que é a execução, se assim a gente pudesse dizer Design Thinking. O Design Thinking tem um pensamento por trás. E eu acho que a gente não está ainda compreendendo ou nos embasando com este pensamento. A gente só vai mudar o mindset quando a gente prestar atenção para o que eu tenho que mudar. Então, qual é o primeiro pensamento do Manifesto Ágil? Indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas. Então, onde o Manifesto Ágil começa? Pelo principal. Pessoa humana. Indivíduos e interações. É aí que tem que começar.
ele não está dizendo que não tem que ter processo e ferramenta ou que não precisa disso, mas que, mais importante, priorize indivíduos e interações. Isso é Customer Experience. Isso é identificar a dor do teu usuário. E olha qual é o mindset, o valor do Design Thinking. Empatia. Então você vê que o Design Thinking está falando a mesma coisa que o Manifesto Ágil. Design Thinking é lá de 1991, lá pelos registros, né, que tem lá da IDEL, pelo menos. Então você vê que, independente do nome, gente, Design Thinking não é a salvação do mundo, Scrum não é a salvação do mundo. Aqui a gente está falando de mindset. O principal é entender, independente da ferramenta que eu vou usar, o que tem que mudar? Eu tenho que ser empático. Eu tenho que pensar nos indivíduos e nas interações. O processo e ferramenta sustenta, mas antes tem que ver indivíduos e interações. Olha o segundo pensamento. Colaboração com o cliente. De novo, o cliente está no foco. O Design Thinking fala inovação com foco no ser humano. Olha que interessante. Colaboração com o cliente. O cliente está no foco. Mais que negociação de contrato. Tem que ter negociação de contrato? Tem. A empresa, e tudo que a gente está falando aqui, a empresa não é uma ONG. A gente vive num sistema capitalista. Vai ter contrato, vai ter faturamento. Não pode perder nada disso de vista. Nada do que está falando aqui desse mindset pode inviabilizar o negócio lá na frente. E o valor Design Thinking? Colaboração. Então, olha, de novo, Design Thinking. E se a gente for olhar ali Inception, se a gente for olhar, vai estar tudo falando em torno disso aí. Pessoas. Olha o terceiro. Software em funcionamento, mais que documentação abrangente. Em 1990, lá na PUC, um professor que fazia mestrado nos Estados Unidos, documentação total primeiro, para depois você fazer seu projeto. Aí a gente vai descobrir, não, primeiro software em funcionamento, mais que documentação abrangente. Responder a mudanças, mais que seguir um plano. Aí agilidade. Porque o mundo muda muito rápido. Agilidade não é ser rápido. Faz uma coisa rapidinho e me entrega. Faz uma coisa aí uma semana me entrega. Agilidade é você responder rapidamente às mudanças que o mundo pede. Responder a mudanças, mais que seguir um plano. Olha lá o terceiro valor Design Thinking. Experimentação. Cara, experimenta. Tem que experimentar. Então, percebem? Isso está no cerne da mudança que a gente está fazendo no nosso mundo. Não adianta, não é que não adiante, não vai ser tão eficaz fazer duplo diamante somente. Com o mindset da Revolução Industrial. Vai ser tão eficaz fazer Scrum com o mindset da Revolução Industrial. É preciso este mindset para atuar. E aí, para a gente já partir para o fim, um exemplo aqui da simpatia que a gente falou, eu até postei isso. Olha que maravilha nesse momento que a gente está vivendo. Isso para mim é agilidade. Isso aí para mim é pensamento ágil. Porque isso aqui para mim é empatia. Isso aqui é uma pessoa que usou a imaginação porque ela tem empatia. Ela viu a dor de alguém nesse momento. Olha só que interessante. Ela imaginou uma solução, foi criativa e inovou. Isso é empatia na veia. Na veia. Se eu consigo fazer isto no meu dia a dia, dentro do meu condomínio, do meu apartamento, eu consigo fazer isso dentro da empresa. Mas parece que a gente diz assim, não, esta questão é para fazer na igreja, esta questão é para fazer em casa, empresa. Gente, nós somos pessoas. Em casa, na igreja, no templo, na praia, em qualquer lugar nós somos pessoas. O que dói, dói em qualquer lugar. Então, cada vez mais, a gente vai ver a nossa potencialidade. Quando eu vejo cada situação dessa, eu falo, isso para mim é o que revigora. Nós somos criativos, mostra que nós somos pessoas do bem, mostra que nós temos empatia. E é isso que é a mudança de mindset. Fazer isso girar dentro da empresa. Sem pensar que precisa de soluções miraculosas, que somente os gênios são capazes de fazer, os diretores, os gerentes. É juntar força. Todos nós somos capazes de fazer essa revolução e passar a contribuir nessa revolução que está acontecendo. E aí, para finalizar, eu vou pegar aqui uma coisa que eu gosto muito lá do Mário Cortella, Qual é a Tua Obra, o livro, né? Que ele fala assim, logo no início, ele fala, mas a espiritualidade no mundo do trabalho é necessária.
já gostei, né? Que ele falou, espiritualidade, ele traz para dentro do mundo do trabalho. Claro! E aí ele define, o que é espiritualidade? É a sua capacidade de olhar que as coisas não são fim em si mesmas, que existem razões mais importantes do que o imediato. Olha que interessante isto. Então, é aquela questão da gente transbordar o ser humano também para dentro. Não que a gente já não faça isso, mas que a gente entenda que o mundo corporativo precisa disso para que a gente, pensando na concepção que eu tenho hoje, a empatia desperta a criatividade. Olha aqui. A empatia, o cara percebeu uma dor, despertou a criatividade dele e ele fez alguma coisa. É isso que vai nos ligar na empresa. A inteligência artificial vai fazer o outro trabalho. A gente vai ficar com um trabalho nobre, que é perceber as dores internas e externas da empresa, do nosso negócio, e fazer com criatividade a coisa acontecer. Que tenha percepção, valor agregado para quem a gente está fazendo. E aí, olha só, ele continua, que a noção de humanidade é uma coisa mais coletiva. Cara, o cara falou isso lá no livro lá atrás. Olha o coronavírus mostrando para a gente isso. Não é isso que a gente está vivendo? Que a noção de humanidade é uma coisa mais coletiva? Na qual se tem a ideia de pertencimento. E que, portanto, o líder espiritualizado, mais do que aquele que fica fazendo meditações e orações, é aquele capaz de olhar o outro como outro, de inspirar, de levar a obra, em vez de simplesmente rebaixar as pessoas. E eu, alimentar Cortella, quem sou eu? Mas eu vou além, mais do que o líder espiritualizado, nós, cada um de nós, podemos ser espiritualizados quando nós olhamos o outro e nos preocupamos com o outro e procuramos genuinamente fazer algo pelo outro. Porque isso vai despertando cada vez mais a potencialidade da criatividade. Tem vários exemplos aqui, eu dei apenas esse do elevador, mas tem muitos que eu fui olhando e falei, nossa, essa criatividade surgiu da empatia, essa criatividade surgiu da empatia. Eu vejo uma relação interessante da empatia com a criatividade. Então você vê imaginação, criatividade e inovação. É ser humano. Então o que nós estamos precisando hoje é cada vez mais sermos humanos. Nós estamos indo para um mundo em que cada vez mais nós vamos ser despertados para a necessidade de humanidade e as soluções vão partir desta humanidade, dessa percepção do outro, do amar o outro, do fazer o melhor para o outro. Vai sair do âmbito das crenças e vir para o âmbito geral. Porque o amar o próximo, ele é do âmbito geral, não é da religião A, da religião B, da crença A, da crença B. É daquilo que nós somos de melhor. A máquina não ama. E ela tem uma grande contribuição a fazer no mundo de 7 bilhões de pessoas, que é potencializar e dar capacidade para fazer coisas que a gente não consegue fazer e fazer melhor do que nós. Vai sobrar para a gente o melhor. Vai sobrar para a gente o nobre, que é cuidarmos uns dos outros, com soluções alternativas, com soluções potencializadas para resolver o problema da humanidade. Olha que interessante o mundo que está nos aguardando. Mário Cortella, está aí, né? E aí eu fiquei imaginando, para fechar nossa palestra, que eu vejo que a nossa transição é como se nós estivéssemos saindo dessa figura pesada, as corporações, não faço nenhuma crítica à corporação, nós estamos numa transição, então não me cabe fazer crítica à corporação, porque a corporação somos nós. Então nós estamos saindo de um mundo, né, em que há um peso que é difícil de andar, que nós estamos aprendendo o que está acontecendo, mas há um peso, há uma dificuldade de fazer a transição. Mas estamos sendo chamados a essa transição. E como é que vai ser essa transição? Usando a imaginação, usando a criatividade, usando a inovação, usando o mindset ágil da empatia, da colaboração, da experimentação, das iterações, como estão falando lá no Manifesto Ágil. E aonde nós vamos chegar com a imaginação, com a criatividade e com a inovação? Como é que a gente vai fazer essa caminhada? Como é que a gente vai conseguir sair do lugar? Assim, gente. Olha que maravilha. Assim. Porque nós somos capazes de fazer essa transição. Quando eu olhava lá os Jetsons, era uma ficção. Hoje isso aqui parece uma ficção. Alguém imaginou um coelho, um elefante voador.
mas é assim, nós temos essa capacidade para sairmos daqui para cá. E eu acredito muito que é na transformação do ser humano enquanto pessoas melhores, e a vida é para isso, nós estamos aqui numa jornada de aprendizado para sermos melhores, ninguém está aqui para ser pior. Ninguém vai para a escola para ser pior, ninguém trabalha para ser pior, ninguém interage com o outro para piorar. Nós estamos aqui para ganharmos valores, para nos tornarmos mais virtuosos, para sermos mais éticos, para aprendermos a sermos mais ágeis. Não no sentido de velocidade, mas no sentido de entendermos as dores e darmos respostas para as dores. E olha o paradigma que nós temos que romper agora. O mundo inteiro vive uma grande dor. E o que nós estamos precisando? De uma resposta ágil para contornar esse problema que nós estamos vivendo. Então é isso, gente. Mindset ágil. Eu tenho a certeza que nós vamos sair daqui para cá, usando isto. Não é fácil, eu acho que é fácil de entender, não é fácil, mas todos nós temos uma grande contribuição a fazer e é preciso dar o primeiro passo. Então, por isso que a gente faz webinar, por isso que a gente faz live, por isso que a gente estuda, para que a gente possa ir trocando ideias. E eu gostaria muito de ouvir os questionamentos de vocês, para que a gente possa continuar. Prazer imenso estar aqui, principalmente com esses feras todos que estão ao meu lado, mas também por vocês que, de 300 possibilidades de estar fazendo alguma coisa, escolheram estar aqui com a gente. Beijo no coração de vocês, gente. Opa, grande Zeca. Me escutaram? Sim, muito bom, Zeca. Cara, obrigado aí pela tua palestra, cara, valeu demais. É sempre legal ver você trazendo as tuas analogias ricas aí. Teu conteúdo sempre muito pertinente e atual. Valeu mesmo. E mentalidade ágil, né, cara? Mentalidade ágil é o que há, né? A gente foi empurrado. O coronavírus deu um pesadão na gente, assim, para transformação digital. Para transformação digital e para agilidade. Então, tudo que você trouxe aí é muito importante aí, tem muita aderência com o nosso momento atual. Cara, total, principalmente porque a maior galera já entendia que a transformação digital está na nossa porta, mas não assumia ela como uma responsabilidade do dia a dia. E o coronavírus chegou já como... O Luiz fez uma vez uma associação muito legal, aquela cena do Esparta, né? Que o cara dá um pesadão, que o cara cai no poço. A transformação digital chegou assim, o coronavírus chegou dando um pesadão e tem que se transformar. E a transformação não é só nos aparelhos, é na nossa mente, né? Eu tenho que olhar, não sei, eu tô perdido aqui em câmeras. Então, maneiríssimo, Zeca. Galera, manda aí as perguntas que vocês tiverem, dúvidas, que no final a gente vai falar.